né, do brincar, da ludicidade que está inserida na base da educação infantil. Mas a gente entenda, né, pessoal, que essa parte humana está fazendo muita falta. Está fazendo muita falta, principalmente quando a gente... que vocês não dão aula no Fundamental 2, mas, gente, se vocês tiverem a experiência de ir para o 2, vocês vão ver como está fazendo falta. Porque eles vão amadurecendo 7, 8, 9, 10, 12. Pronto, gente. Aí do 12 anos para 13 anos, operatório 4 do Piaget. É um operatório concreto do Piaget. E aí ele já começa a formar opiniões baseadas nos aspectos visuais que ele conhece, que ele acha que é certo. Não que é certo, mas que ele acha que é certo. O achar dele, certo? E aí, minha gente, se não atender aquilo que a gente deveria ter trabalhado lá em cidadania e ética, né, voltadas às práticas sociais, com os temas transversais, pode ser que esse achar dele relacionado a essa postura que ele deve ter com o colega, com a mãe, com o pai, com o professor, com o próximo, seja distorcida do certo. E aí já era, pô. O aluno de 7º ano, de 8º ano, que já pensa torto, como é que você vai reparar isso aí? Então, não há reparação. Ele vai desse jeito para o médio e vai para o mercado de trabalho e vai para a prática social. Então, os temas transversais são importantíssimos. Devem ser cultuados diariamente para que isso pegue na cabeça dos meninos, para que isso internalize, porque a gente também sabe, né? A gente outra vez estava comentando aí em Jamacaru, vocês lembram que o professor, o pedagogo, ele constrói 4 horas e quando o aluno vai para casa, desconstrói 8 horas, né? Sempre o professor constrói menos do que é desconstruído no lar. É todos? Não, não é todos. Deus me livre de ser todos, mas grande parte. Que deveria estar sendo reforçado, né? A construção do professor tivesse sido contínua em casa, não, é descontinuada. Aí o professor no outro dia tem que continuar esse processo de reconstrução. É isso que a gente lida todo dia e é muito complicado, né? Há escolas e escolas, porque cada escola tem uma realidade, tem uma clientela, tem uma comunidade diferente, umas menos, outras mais. Ainda bem que é assim, que é desigual, não é nada igual, mas isso também é singular, todas elas, né? Vamos dizer assim, que cada uma tem suas deficiências e que é um elo comum entre elas. A família. Não adianta eu só investir em escola. Eu vou colocar um ônibus. Eu vou colocar material didático. Vou dar o livro. Sim, aí você não investe na família. De que adianta? Para que ter diretor na escola? Para que ter coordenador? Para que ter professor? Para que ter livro? Para que ter merenda? Se não está havendo um investimento na família. Porque esse aluno, ele passa no máximo 4 horas em casa e o resto lá na família. Com essa alusão aí do escola tempo integral. Vai dar vai deixar o aluno mais tempo na escola. Com isso ele fica menos suscetível a aprender coisas erradas lá no domicílio, né? Ou então na comunidade onde ele está inserido, né?
Então, de certa forma, tipo, vai dar uma freada. Não é que vai reparar, não, mas vai dar uma freada nessa vamos dizer assim, nesse crescimento, né? Ou no não decrescimento, né? Dessa situação, da formação pessoal do aluno, né? Emocional, social. Né? Não estou falando nem dos currículos. E já que ele passa o dia na escola, há a possibilidade dele construir mais, dele ter uma conexão com a escola, com os saberes maior. Né? Então, não é ruim, o tempo integral não é ruim. Vai ser bom, porque em alguns casos, vai salvar o aluno, principalmente aqueles que vivem em situações de risco, em lugares, por exemplo, em comunidades marginalizadas. É um resgate desse aluno, né? Então, é um ponto positivo, né? Outra coisa, sim, aí na escola, no trabalho, com os temas transversais, é intensificado de acordo com a faixa etária, né? Os estudantes, por exemplo, dentro do contexto educacional, social, os alunos também desempenham um papel importante, né? Que eles assumem tarefas, né? De fazer pesquisa, trabalhar, fazer relatório, observações, né? Então, eles estão ali trabalhando projetos com o professor também passa a ser conselheiro, vamos dizer, orientador, por exemplo, facilitador, né? E aí potencializa as aptidões de aprendizagem, de saberes desses jovens, né? Não só crianças, mas também adolescentes, né? Então, hoje, a gente ter isso à disposição da educação, e não é que não tinha no passado, mas não era tão levado em consideração a importância de ter isso. Também a sociedade não precisava tanto disso aí. Havia uma sociedade mais homogênea moralmente. E hoje a gente tem contextos totalmente heterogêneos na questão da estrutura familiar, por exemplo. Então, a necessidade de hoje, a escola está com as antenas ligadas para a formação humana, né? É mais evidente, é mais crítica. Né? Eu que sou professor do Fundamental 2, da Educação Básica, que trabalho praticamente propriamente com alunos da zona rural, vejo que lá está gritante a necessidade de fazer um trabalho social. Imagine na zona urbana, nas periferias, nos bairros menos assistidos pelo poder público, pelo Estado, né? Quando a gente usa a palavra marginalizados, não é que você quer dizer que lá é violento, não, é que lá é excluído, lá vamos dizer assim, segregado, afastado, distanciado. Né? Você não diz que o centro da cidade ou o bairro nobre da cidade é marginalizado. Não. Você geralmente utiliza essa palavra para falar que determinado lugar é perigoso. Mas essa palavra não está associada à violência. Vamos dizer assim, ela não quer dizer que propriamente é isso. Certo? Ela foi tirada de um contexto, essa palavra foi tirada do contexto e usada para outro, certo? Por isso que quando a pessoa, é um marginal, usa do sentido pejorativo da pessoa, mas não é isso que essa palavra realmente ela explicitamente quer dizer, certo? E sim algo que foi excluído, né? Ficou na marginal, ficou nas margens, pronto. Não tem o meio do rio? Aí não tem as bordas do rio. Como é que chama as bordas do rio? Margem. Pronto, margem. Então, quando você fala que algo foi marginalizado, ficou de lado, ficou ao lado do eixo, que é o centro. Então, ficou do lado. Aí onde está o uso da palavra?
né? No Brasil fizeram isso com muitas outras palavras que por exemplo, em Portugal tem um uso diferente e aqui tem outro, ou então até aqui no nosso país mesmo, Brasil colonial, por exemplo, usava a palavra para uma coisa e agora usa com outra. Tipo, você tirou a palavra daquele contexto que ela foi dita para usar com outro contexto, né? Resumindo a história, a gente é um país que brinca com a língua. Outra coisa, os temas transversais também eles estão listados de acordo com, para a educação infantil, de acordo com a situação. Pronto. Meio ambiente, saúde, multiculturalismo, economia, ciência, tecnologia, cidadania e civismo. Isso aí são os temas relacionados à educação infantil. Aí quando é no Fundamental 2, aí a gente ainda tem bullying e drogas, né? E a violência. Lá no bullying, né? E no Fundamental 2 você ainda tem um acréscimo desses dois, né? Os três, que é o bullying, a violência, todas as formas de violência, exclusivamente o bullying também, e o uso de drogas, certo? E lá na educação infantil, para a escola, até Fundamental 1 também. Aí você vem com tecnologia, cidadania, civismo, saúde, multiculturalismo. E aí tem subtemas dentro desses eixos, ok? Vamos ver outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês também. Sim, aí o papel da escola ao trabalhar os temas transversais. Facilitar essa integração das ações, né, contextualizando através das interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né, buscando aí não fragmentar os blocos, né, até os conhecimentos, geografia, história, português e tal, não, mas mesclar, certo? Trazer esse tema dentro das disciplinas, certo? Os temas transversais, eles têm a finalidade de mostrar diferentes conteúdos, né, de diferentes formas, né? Como a gente lida com a doença, com a saúde, com a cultura, com as matrizes, vamos dizer assim, as matrizes da formação do povo brasileiro, que é branco, índio e negro, né? Comunidades indígenas, quilombolas, por exemplo, e o europeu. Então, como trabalhar isso com, por exemplo, um projeto voltado para a dança. E vamos pegar uma dança regional nossa aqui, forró, o maneiro pau, o chachado, o coco, reizado, né? Você trabalhar essa raiz, né? A raiz cultural da origem dessas danças, por exemplo, né? Das danças africanas, por exemplo, certo? E a história dessas danças, né? E pode também trabalhar a dramatização dessas danças, né? Então, buscando isso, nesse sentido, a gente já consegue trazer, vamos dizer assim, um convívio, uma aceitação do outro dentro da sala de aula, por exemplo, dentro da própria escola, né? Porque o objetivo não é que aquele aluno seja daquele jeito só na escola, não, mas na sociedade, certo? Lá fora. Então, assim, dessa maneira, a gente busca uma lógica, né, de tirar essa complexidade toda e transformar isso em algo plural, diverso. Então, como ficaria dizendo que eu poderia dizer que o objetivo principal, né, não é só criar um segundo currículo. Ao contrário, se apropriar do próprio currículo para disseminar esses saberes, esses questionamentos, esses porquês
né? Dentro dentro do currículo, dentro da parte comum da BNCC, certo? E que eles entendam que é algo importante para a vida social, né? Que eles estejam aí em direto conflito com o eu, né? Porque dependendo do aluno de vocês, da faixa etária que ele tiver, vai ser um choque para ele em se autodescobrir, né? Porque muitas vezes o trabalho não é feito em casa. Aí como o trabalho não é feito em casa, aí sobra para nós, professores, fazer esse trabalho. E é um trabalho difícil e que vai requerer da gente muita leitura. Eu disse a vocês que eu ia passar uns textos para vocês lerem e eu passei um livro, escaneado aí, né? Eu vou estar postando essa aula, certo? Eu vou editar essa aula direitinho, vou postar essa aula lá no YouTube, porque assim, eu edito a aula, aí jogo ela no YouTube e mando o link para vocês via WhatsApp.